Bom, então agora nós vamos ver a demanda por trabalho, ou seja, o que está por trás que leva as empresas a contratarem o trabalhador, a demandar, procurar trabalho, certo? Segundo o modelo clássico. Então vamos lá. Então, a lógica que está por trás aqui é baseado muito na microeconomia. Então, a ideia de que qual é o objetivo principal da empresa é maximizar lucro, maximização do lucro, certo? Então, eu tenho que montar a função lucro aqui. O Lopes e Vasconcelos, lá o Manual dos Professores da USP, ele vai fazer toda essa demonstração, vai usar um pouco de matemática, aqui derivada, otimização. Se você não lembra disso daí, tem dificuldade, pula para o final e pega as implicações. As implicações você vai ter que saber, sim. Agora, o passo a passo aqui, tudo bem, né? Dá para pular. Embora você deveria dominar, porque você teve aula de microeconomia, teve aula de economia quantitativa, aprendeu sobre isso. Bom, então a empresa quer maximizar o lucro. Então você tem uma função lucro. O lucro é a diferença entre receita e custo. Cuidado que custo para a gente aqui engloba todos os custos e despesa. A gente não faz aquela diferenciação que o pessoal de finanças, o pessoal de contabilidade faz. Estão colocando tudo no mesmo saco. Os manuais de macroeconomia colocam tudo no mesmo saco aqui, isso daí. Bom, e aí o seguinte, eu coloquei que essa equação, meu Deus, professor, o que é isso aí? E aqui do lado eu coloquei as legendinhas para te ajudar, vai. Vamos lá, o L é o lucro, estou falando que ele é igual a receita é preço vezes quantidade, certo? Então, se você produz e vende pipoca, sua receita é o quê? O preço da pipoca vezes a quantidade de pipoca, certo? Ah, mas eu produzo e vendo pipoca e refrigerante. Então, sua receita é o preço da pipoca vezes a quantidade de pipoca, mais o preço do refrigerante vezes a quantidade de refrigerante. Se tiver 1.000 produtos, 10.000, hein? Você pega o preço vezes a quantidade de cada produto e soma tudo. Para facilitar aqui para a gente pega, a gente supõe que tem um único produto aqui na economia, né? A quantidade de um único produto e o preço de um único produto. Tá? Então, P é o preço, suponha que temos só um único produto, e Y é a quantidade. No caso, a quantidade agregada de todos os produtos de bens e serviços da economia. Tá? Então, faz conta que tem um preço só e o total de bens e serviços. Por que não usou Q? Porque a gente está usando aqui para o produto agregado Y. Tá? Então, para continuar aqui na nomenclatura, a literatura vai seguir. Menos o custo. E o custo aqui vai ser o custo do trabalho e o custo do capital. E os recursos naturais, professor? Não, isso aí não vai entrar, é irrisório, então não vão dar ênfase. Também não vai trazer nenhuma implicação diferente para a conclusão que vamos tirar aqui do modelo. Bom, então, qual é o custo do trabalho? Você tem o salário nominal dos trabalhadores, que é W, vezes a quantidade de trabalhadores, número de trabalhadores ou número de horas dos trabalhadores, enfim. Então, um vezes o outro, você tem o custo total com o trabalho. E mais você tem outro custo, que é o custo relacionado ao capital. Tá? Então, imagine também que você tem um único tipo de capital, com um único preço, para facilitar aqui. Como diria Milton Friedman, o que importa não é a abstração do modelo, mas sim a sua capacidade de predição. Tá? Então, essas simplificações, essas abstrações, o que importa as implicações que ela vai tirar. Tá? Então, quando a gente faz um modelo, a gente procura tirar tudo, deixar o essencial, mesmo estando abstrato, né? Mas isso o que importa, é a sua capacidade que ele traz para a gente de predição. Então, o Milton Friedman até brincava, né? Ele falava, qual é o mapa mais ideal que você tem aí? O mapa não é uma coisa real, a cidade é gigante, você faz um mapinha pequenininho, né? Aquilo ali não tem nada a ver com a realidade, né? Mas o que importa é que ele permite que você navegue na cidade, ande na cidade. Se ele fosse próximo da realidade, né, fosse um mapa totalmente real do tamanho da cidade, não teria função nenhuma para você. Tá? Então ele tem função justamente porque ele consegue abstrair vários elementos e permite que te traga informações ali, né, relevantes para o que você quer. Então o que importa é a capacidade de predição do modelo, não se ele está abstrato aí. Vamos dar sequência aqui, então. Então, tem o custo do trabalho, já falei, e tem o custo do capital. Então, eu peguei lá a quantidade de capital, K, vezes R, o preço do capital, é o custo do capital. Então, somando os dois, eu tenho
o custo total de trabalho e capital nessa economia. Então, tem o custo total dessa economia, certo? E a receita. Bom, vamos lá. Só que nós sabemos que, nas aulas anteriores, nós vimos que, no curto prazo, o produto agregado, o Y, certo? Ele é uma função do trabalho. Função do trabalho, certo? E aí eu coloquei isso aqui dentro, escrevi numa linguagem matemática. Então, pus F entre parênteses N, é uma notação matemática, não vai se assustar. Está falando, ó, é uma função do trabalho. O que que era? A variável Y, né? Então, é como se eu falasse, eu falei para você aqui, ó, Y, lá atrás, no curto prazo, né? É uma função apenas do trabalho, que eu dei o nome de N, que é a nomenclatura que o livro está usando. Bom, então, eu tenho o preço vezes a quantidade do produto. O produto depende de uma função de produção aqui do trabalho. Tá? Qual que é essa função, professor? Ah, não sei, é N elevado a... Não sei, teria uma linguagem matemática, uma função que descreve isso. De cada economia. Não importa aqui para a gente, no momento. Tá? Menos, aí aqui eu fiz a distributiva, né? Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, abri aqui o parênteses. Tá bem? Então, só reescrever. Ora, eu tenho uma função lucro, né? E aqui eu tenho a variável N. Eu quero saber, na verdade, se a empresa quer maximizar o lucro, eu quero ver como que ela maximiza o lucro em função do trabalho, na quantidade de trabalho. Tá? Então, eu vou usar técnicas de otimização que a gente aprendeu em economia quantitativa, em matemática. Tá? E qual era a condição de primeira ordem? Pô, esqueci isso aí, não dá, hein? Tem que lembrar. Tá? Condição de primeira ordem, eu derivo a função em relação àquela variável que eu estou querendo otimizar, no caso o trabalho, certo? Então eu vou derivar, existem vários símbolos de derivada, vários, só muda a notação, eu estou usando esse aqui, tá? Então eu estou falando, ó, eu quero saber, né, como que varia o lucro conforme o trabalho, eu quero otimizar isso daí. Então eu vou pegar e fazer a primeira derivada, condição de primeira ordem, igualar a zero, em função do trabalho. Então, o que eu fiz aqui no primeiro termo? Ó, tem o preço vezes uma função do trabalho. Eu não sei que função é essa, certo? Mas tem alguma função lá, suponha que... faz de conta que era... Essa função aí era n ao quadrado, faz de conta. Tá? Então, ora, se essa função do trabalho fosse isso daqui, tá? A derivada dessa função... Vou usar aqui com outra notação de derivada, ó. Olha lá, tá vendo outra? Tá? Ia ser 2n, certo? Fiz a derivada, beleza? Bom, mas aqui eu não tenho qual que é essa função de produção. Mas eu sei que eu vou ter a função de produção marginal. Quando eu derivo a função de produção, eu tenho a função de produção marginal, certo? Ou seja, eu tenho uma função que me mostra como que varia a produção quando eu vario o trabalho, tá bem? Então, embora eu não sei aqui qual que vai ser não tem um número que me descreve aqui qual é essa função, eu sei que eu vou ter uma função de produção marginal, tem um número aqui que está me mostrando isso daí, tá? Como que varia a produção quando eu varei o trabalho? Porque eu derivei em relação ao trabalho essa função. Menos, aí eu vou derivar esse termo aqui agora, ó. Bom, a derivada disso daqui, W vezes N, em relação a N, certo? O N é como se fosse o X, né? Está elevado a 1. Então, cai 1 aqui, multiplico W, certo? É a regra do expoente lá, a regra do tombo que o pessoal fala. Subtrai 1 aqui de cima, então ficaria assim a derivada disso, certo? Vou até fazer, ó. Cai 1, que é o expoente do N, multiplico W. Nossa, dá até vergonha de fazer isso daqui, hein? Para vocês. Vezes o N. Aí o N está elevado a 1, né? Se não tem nada é 1. Aí a regrinha que subtrai 1. A regrinha se subtrai 1 daqui, cai o N aqui. Ora, 1 vezes W é o próprio W, não é isso? N, 1 menos 1 é N elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o que sobra é W. Então, está aqui, ó. Sobrou W. Tá? Então, a derivada disso aqui em relação ao trabalho é o W. E a derivada desse outro termo aqui, professor? Ora, eu tenho um valor para R, um valor para K, e eu não tenho a variável
N, que é o trabalho, eu estou derivando em relação ao trabalho. Então, isso aqui não vai estar variando, certo? Então, eu estou vendo como que o lucro varia quando varia o trabalho. Isso aqui vai estar constante, a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada de R vezes N é zero, porque é uma constante, não tem a variável aí em relação a ela que eu estou derivando, que é o N. Tá? Então, sumiu. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu quero ver como que o lucro varia quando eu mudo o trabalho. Então, essa é a equação. Preço vezes a produtividade marginal do trabalho, que seria a derivada aqui da função de produção em relação ao trabalho, menos W, que é o salário nominal. Tá, professor, e aí? E aí que a gente sabe que eu tenho que igualar a zero para saber o ponto de máximo lucro aí em relação ao trabalho, certo? Então, já peguei essa função, derivei, aqui igualei a zero. Por quê? Quando você iguala a zero, está no ponto de máximo ou ponto de mínimo, certo? Para você ver se tem um ponto de máximo ou mínimo, você tem que ver depois o sinal da segunda derivada. Bom, ok. Então agora eu quero saber qual que é quero saber em seguida, tá? O trabalho que, na verdade, eu estou querendo saber o trabalho que vai me levar à maximização do lucro. Então, eu resolvendo essa equação aqui, eu isolando, eu vou jogar o W para lá, ficou positivo, certo? Está aqui embaixo. Ó. E o P está multiplicando o produto marginal, ele vai para baixo, está dividindo. Tá? Então, passei o W positivo, o P está multiplicando, passa para lá dividindo. Professor, me perdi nisso. Ó, sinto muito, hein, cara? Não dá não, hein? Que vergonha, hein? No quinto semestre, não saber resolver uma equação de primeiro grau, tem que voltar para a sétima série, hein? O professor é mau, hein? Ele pega pesado. Mas é sério, bicho. Né? Bom, então eu só... O que eu fiz de diferente aqui? Eu só igualei a zero, que eu sei que é para achar, otimizar a função, e resolvi para o álgebra aqui, igualei. E eu cheguei que o produto marginal do trabalho, né, é igual ao salário real. Então, existe uma função aqui, produto marginal do trabalho, que me mostra quanto que varia o lucro quando varia, quando varia a produção, quando varia o trabalho, e é igual ao salário real. E essa condição aqui é a condição, tá, que a empresa está maximizando o seu lucro em relação ao trabalho. Tá? Professor, não entendi nada dessa parte de matemática. Tá bom, vamos pular essa parte aí. O que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que isso aqui não foi a condição de maximização, eu igual eu cheguei nisso. Então, a conclusão disso aqui é que a empresa ela contrata até o ponto em que o produto marginal do trabalho, esse PMGN, é igual ao salário real. Então, quando a empresa está nesse ponto, o produto marginal do trabalho é igual ao salário real, significa que a empresa ela está maximizando o seu lucro em relação ao trabalho. Tá? Como assim, professor? Cara, vamos lá. Imagine o seguinte, você é um empresário, você quer contratar um trabalhador, certo? Trabalhador. Então, você tem quantidade de trabalhadores lá, você quer contratar mais um trabalhador. Tá? Você faz um cálculo, tá? Mesmo que intuitivamente, a maioria das pessoas faz intuitivamente, né? Então, o cara fala, pô, eu vou contratar um cara a mais para trabalhar. Tem 10 trabalhadores, vou contratar o 11º. Esse 11º, eu espero que ele vai me gerar um, um produto marginal, certo? Uma renda. Ele vai me acrescentar de produção um determinado valor, uma determinada quantidade que representa um determinado valor sobre ele, certo? Bom, se esse valor que eu espero que ele vai me gerar for maior do que o custo do trabalho dele, né? Maior que o WP, porque eu olho para o custo dele, o custo real. WP é o salário real. Veja que os caras olham sempre para as variáveis reais. Então, se o produto marginal for maior que o salário real, maior, né? Tá? Se for maior. O que a empresa vai fazer? Vai contratar o cara. Porque ele está gerando de produção aí um valor maior do que ele custa. Então, a empresa vai contratando. Pô, se o salário do cara, se o custo de produção do cara, o produto marginal, quanto que ele vai me acrescentando, esse trabalhador que eu vou contratando, sempre na margem, ele vai me gerando mais do que ele gera de custo, né, do que o custo, no caso, é o salário real, eu vou contratando, eu vou contratando, eu vou contratando. Quando que eu vou parar de contratar? No ponto em que o cara que eu vou contratar vai me gerar um produto marginal, vai me gerar um valor igual ao salário real.
Porque aqui eu vou estar no ponto máximo de lucro da empresa. Porque a partir dali, se eu continuar contratando um trabalhador, os trabalhadores que eu vou contratar a partir dali, certo? Eles vão começar a me gerar um produto marginal, um valor menor que o salário deles, salário real deles. E aí vai diminuir meu lucro, certo? Eu não quero isso. O empresário é racional, ele não quer isso daí. Ele não vai contratar um trabalhador que vai gerar um custo, vai ter um custo de salário real, tá, maior do que o que ele vai gerar em serviço de produção, de valor, produto marginal dele. Tá? Então, o ponto de maximização da empresa é quando o salário real é igual ao produto marginal. Se isso for diferente, o que vai acontecer? Se a empresa tiver operando com um produto marginal maior que o salário real, ela vai continuar contratando, vai contratando, contratando. Se ela tiver no outro ponto da curva que o produto marginal é menor que o salário real, aí ela vai demitir o cara, tá bem? Então, qualquer pessoa, quando vai contratar um trabalhador, intuitivamente, ninguém pensa produto marginal, salário real, mas o cara está fazendo, né? Está pensando por trás. Pô, então eu falei para vocês que minha família vem da área de padaria, confeitaria, enfim. Então eu falo, pô, vou contratar um cara a mais, eu espero que vai me gerar aqui de valor na empresa, o produto marginal dele vai ser maior do que eu vou gastar com ele, certo? Senão não faz sentido eu contratá-lo. Então essa é a lógica aqui, tá? Bom, mas deixa eu tirar aqui meu vídeo. Bom, mas aí acontece o seguinte, a gente viu que o salário, o produto marginal do trabalho é decrescente, decrescente. Conforme você vai contratando mais trabalhadores, né? Vai entrando mais trabalhadores no mercado, o produto deles vai aumentando a produção total da economia, mas a produção vai aumentando taxas decrescentes, porque o produto marginal de cada trabalhador vai sendo menor. À medida que você vai pondo mais trabalhador na economia, que cada um vai entrando, vai acrescentando cada vez uma produção, uma criação de valor menor. Por quê? Porque os outros fatores de produção tão constantes, né? O capital, né, por exemplo, no curto prazo não varia. Então, enfim, você pode pegar também a questão educacional, né? Os livros não vão falar isso daí, mas na prática, você, na medida que vai pondo mais trabalhadores, a produtividade dos trabalhadores que vão entrando tende a ser menor, porque vai entrando no mercado os trabalhadores menos qualificados também. Tá? Então, existe aí uma série de explicações para garantir que esse produto marginal vai caindo, né, à medida que você vai aumentando a contratação. Então, o produto marginal é decrescente. Né? Então, o que acontece? Se você vai contratando trabalhadores cada vez mais, o produto marginal é decrescente, vamos pensar na economia como um todo, né? E as empresas querem sempre maximizar lucro, se o produto marginal do cara que vai entrando vai sendo menor e a empresa quer maximizar lucro, eu estou repetindo isso daí, professor, estou repetindo. Então, para a empresa contratar esse cara, ela tem que pagar um salário real compatível com o produto marginal dele, certo? Senão a empresa não vai contratá-lo, a empresa não vai fazer caridade, a empresa quer maximizar o lucro dela. Pô, professor, tá complicado isso aí. Cara, muito simples. Tá? Pensa na economia como um todo. Se você vai contratando cada vez mais trabalhadores, e eu sei que o produto marginal de cada trabalhador que vai entrando é menor, que ele gera de produção cada vez de valor, cada vez é menor, então a empresa vai querer contratar esse cara sempre, tá, compatível, pagar um salário real compatível com o produto marginal dele, com o que ele gera de valor. Se os trabalhadores que vão entrando, né, eles têm um produto marginal menor, o salário tem que ser menor para a empresa contratar, senão a empresa não vai contratar. E é isso que essa curva está mostrando para a gente aqui, ó, no gráfico. Tá? O que ela está mostrando? Olha lá, a curva de demanda por trabalho, ela depende do produto marginal, certo? Até coloquei aqui no final, ó, conclusão. A demanda por trabalho é uma função do salário real, tá? E depende do produto marginal. Então, a demanda por trabalho, ela depende do produto marginal e o que acontece? Quanto a empresa vai contratar mais, vai estar aqui, ó, por exemplo, o N, ó, a empresa contratar esse ponto, deixa eu pegar aqui meu
no lápis. Então, imagine que na economia como um todo, você tem essa quantidade de trabalhadores, certo? N1, tá? A demanda, né? No caso das empresas. E o salário real é esse aqui, certo? WP, certo? Bom, se para a empresa contratar mais trabalhadores, para ela contratar, por exemplo, essa quantidade aqui, ó, N2, aumentar, para cá está aumentando no gráfico, certo? O que acontece é que o salário real vai ter que ser esse aqui agora, certo? Ou seja, o salário real está diminuindo. Então, para as empresas contratarem mais, o salário real tem que diminuir. Por quê? Porque a produtividade de cada trabalhador que vai entrando vai sendo menor. Então, a empresa, para contratá-lo, tem que pagar um salário condizente com a produtividade dele. Tá? Então, o que está por isso aqui é extremamente importante entender, tá? Para compreender aqui esse modelo clássico, qual que é a ideia que está por trás. Então, se você quer que as empresas passem a contratar mais trabalhadores numa economia, o salário real tem que diminuir. Por quê? Porque a produtividade marginal do trabalhador é menor. Por isso tem que ser compatível com o seu trabalho. Então, a empresa, ela não vai fazer caridade. Né? A empresa, ela quer pagar para o cara o salário real dele. O salário real quer pagar o salário real de acordo com a produtividade dele. Com a produtividade. Tá, professor, mas e, por exemplo, se você tiver um salário mínimo, certo? Para esses caras aí, a demanda já ia complicar, porque o salário mínimo você tem uma fixação de um valor mínimo. Então, se você tiver trabalhadores que geram um produto marginal, tá? Muito baixo, que em termos de salário real, WP, é inferior ao salário mínimo, o que vai acontecer? As empresas não vão contratá-lo. Porque se a empresa contratar esse cara, pagar o salário mínimo, ele gera um produto marginal menor que esse salário real, está diminuindo o lucro da empresa. Certo? A empresa não vai fazer caridade. Tá bem? Então, travas, por exemplo, como um salário mínimo, é ruim para o cara que tem uma produtividade marginal menor, porque vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, do ponto de vista aqui da teoria do modelo clássico, por isso que você tem que ter flexibilidade de salários, para você inserir onde cada um, onde a gente vai ver que a oferta e a demanda tem que ser negociada livremente, porque né, o acordo entre trabalhadores e empresários vai ser determinado pela livre negociação e o trabalhador vai querer ofertar o trabalho de acordo com o salário real mais alto, a empresa vai querer contratar de acordo com o salário real mais baixo, na verdade, de acordo com a produtividade dele, tá? E aí você vai chegar num ponto de equilíbrio. De tal maneira que você vai ter demanda por trabalhador, vai ter demanda por trabalho, né? Para trabalhadores poucos produtivos, porém vai ter salário menor esses caras. Então, a ideia aqui, ó, se a empresa vai pagar sempre de acordo com a produtividade, se tiver plena flexibilidade de preço, não tem como você ter desemprego involuntário. O cara que está desempregado porque não quer trabalhar, né, qualquer salário e não acha. Ele vai achar, certo? Não tem como ter desemprego involuntário. Ele vai achar salário, só que ele vai achar um salário de acordo com a produtividade dele. Se ele tem uma produtividade alta, ele tem um salário mais alto. Se ele tem uma produtividade baixa, ele vai ter um salário mais baixo, certo? Então, se o cara está desempregado, o cara não quer trabalhar, na verdade, é porque ele é vagabundo. Porque, na verdade, ele não quer. Estou brincando, né? Estou usando esse termo aí. Mas, na verdade, nem quase pensa aí mesmo. Na verdade, é porque ele não está querendo sujeitar a um trabalho mais baixo. Você deve ouvir muito isso daí o tempo todo, certo? Emprego tem, trabalho tem. As pessoas falam, né, no dia a dia. Emprego tem, trabalho tem. Que o cara não quer trabalhar aquele salário mais baixo. Na verdade, você está vendo? A ideia que está por trás aí do modelo clássico, certo? O cara não quer trabalhar um salário mais baixo, mas tem. A produtividade dele é baixa, então ele tem que ganhar um salário compatível com a produtividade dele. Tá? É que ele não quer se sujeitar a isso. Então ele está desempregado voluntariamente, porque ele não quer trabalhar aquele salário vigente, que é de acordo com a produtividade dele. Tá?
Agora, não existe desemprego involuntário. O cara querer trabalhar a qualquer salário, né, e não achar o emprego. Essa aqui é a ideia. Então, agora nós vamos partir para oferta e demanda, entender o mercado de trabalho para voltar lá na curva de oferta agregada e no PIB, tá? O que está por trás dele, e toda essa explicação aí. Então, bora lá.